Alô, alô, escambanautas! Hoje eu vou falar com vocês sobre bandidos na TV. Fique ligado. Se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai aqui nesse porque eu falo de outras coisas, filmes, séries e tudo mais. Eu fiz essa brincadeira aqui imitando o Gil Gomes, que se você não tem 30 anos, provavelmente você não deve conhecer, mas era um jornalista muito famoso de um programa desses policiais, né, desses programas policiais que são muito populares no Brasil inteiro, né, na verdade todos os canais têm, e até as grandes emissoras como a Record ainda tem programas desse tipo. E esse, na realidade, é o objeto desse documentário que saiu na Netflix semana passada, e ele vai contar a história sobre um desses apresentadores de programas jornalísticos, né, que virou político, e num determinado momento da carreira dele, ele foi acusado de ser o líder de uma organização criminosa que fazia tráfico de drogas e cometia execuções no estado de Manaus. Um vídeo muito popular que talvez vocês tenham visto desse programa, desse apresentador em específico, foi o programa do Gil da Esfirra versus o Boneco. Se você não conhece esse vídeo, você procura ele no YouTube porque você vai se divertir muito, vai ser uns momentos de alegria que eu vou propiciar para você. Esse apresentador, né, era o Wallace Souza, ele era o cara mais popular, né, esse programa dele, que era o programa O Canal Livre, ele basicamente era aqueles programas assistencialistas e sensacionalistas, né, ao mesmo tempo que você botava ali uma banda tocando e uma mulher dançando com roupa curta, você passava a notícia de uma pessoa que sofreu uma execução e estava ali no sangue, e ele tinha todo aquele discurso bem forte de que bandido bom é bandido morto, tem que matar esses traficantes, tem que acabar com o tráfico de drogas, odeio o tráfico de drogas. E, obviamente, esse discurso, assim como no nosso país inteiro, aqui inclusive no Ceará e vários estados, esses caras acabaram por conta de serem queridos por essa população, especialmente porque eles fazem muito assistencialismo, né? Eles usam os patrocinadores para dar alguma coisa, sempre estão dando alguma coisa, eles caem na graça do povo e especialmente por denunciar as pessoas das comunidades mais periféricas, que são as principais vítimas dessa violência, eles acabam ganhando essa notoriedade e muitos galgaram carreira política no nosso país. Não é diferente, o Wallace Souza não foi diferente, nos anos 90 ele entrou para a política e galgou, né, e foi um dos deputados estaduais mais bem votados do Amazonas. Na realidade, nas eleições que ele participou, sempre ele era o mais votado e era um dos mais votados do Brasil. E aparentemente ele usava essa posição política dele e esse lugar para justamente chefiar uma organização criminosa com uma das melhores fachadas que já foi feita. E o pior é que, na verdade, muitos dos crimes que eram cometidos pela organização que ele fazia parte eram noticiados no seu próprio programa, o que fez para mim uma completa destruição daquele filme maravilhoso com Jake Gyllenhaal chamado O Abutre. E é mais uma vez a realidade destruindo a ficção para mim. Porque a outra vez que isso aconteceu foi quando o Donald Trump foi eleito e House of Cards para mim ficou meio patético, porque ele faz aqueles tantos esquemas para poder conseguir fazer as coisas erradas e, enfim, os Estados Unidos elegeram um imbecil. Mas é bizarro, essa história é muito bizarra e o documentário ele vai tratar muito bem dela. Uma das coisas que eu talvez não goste do documentário em si é o fato de que eu acho ele um pouco antiquado. Em que sentido? A maioria dos documentários, da linha documental hoje em dia, ela se posiciona. O documentarista ele acaba assumindo um lado, e isso fica claro na feitura do processo da narrativa documental. Aqui não, aqui eles escolhem uma linha muito mais do jornalismo tradicional, de ser imparcial e tentar mostrar todos os lados da moeda. A gente vai ter várias entrevistas, os principais entrevistados que são recorrentes e aparecem durante todo o episódio, o filho, né, o filho mais novo do Wallace Souza, o Willace, bem brasileiro o nome, e a irmã dele, e o próprio Wallace Souza aparece em footages, né, em filmagens que eram do ano de 2009, que foi quando aconteceu o processo, né, que gerou, obviamente, essa situação. Aqui a gente vai acompanhar essa história e ela é muito curiosa e ela envolve muitas questões, né, porque o que acontece o Wallace era um crítico muito forte da inteligência policial e ele criticava muito a polícia, a secretaria, né, de intendência, não a polícia em si, os policiais, mas os responsáveis pela inteligência, e a popularidade dele estava construindo a possibilidade dele se tornar
um governador do estado do Amazonas que, nesse momento, era governado pelo grupo político que era antagônico a ele, né? O partido que ele fazia parte, o grupo político que ele fazia parte. Então, ele, durante boa parte do documentário, ele está sempre falando que ele está sofrendo uma perseguição política justamente das pessoas que ele criticava, porque ele era uma pessoa idônea, ele ajudava muitas pessoas, e isso aí foi, né, a questão toda, ela acabou ganhando notoriedade porque virou uma matéria no Fantástico, e essa matéria do Fantástico foi replicada por canais internacionais, e a situação toda foi degringolando, né? É um documentário extremamente absurdo, a sensação que você tem durante o processo de assistir ele, e por sinal ele é muito bem feito. A sensação que você tem durante assistir ele é que você não acredita nas coisas que você está assistindo, porque como eu disse, é uma realidade muito mais absurda do que a maioria das ficções. E é um documentário muito bem montado, eu achei, assim, a qualidade dele não deixa a desejar de nenhum outro documentário internacional que eu vi na Netflix. Ele faz algumas reconstruções, ele realmente é um valor de produção muito alto, e eu acho ele muito competente no fato de tentar trabalhar na gente essa sensação de se ele era culpado, ou ele era inocente, ele era culpado, ou ele era inocente, porque eles vão jogando com as notícias para justamente a gente não ter uma certeza para afirmar e bater o martelo, pelo menos não até o final, né? No final você consegue discernir bem o que aconteceu ali, mas o próprio documentário ele não forma uma opinião, né? Mas você consegue, com as informações que você tem, fazer um raciocínio. Se você não gosta de spoilers, pode parar por aqui. Fica essa indicação maravilhosa para você assistir, você realmente vai se divertir assistindo, é chocante, assustador e bizarro, mas vai lá. Aqui eu quero tirar um momento para poder falar minha opinião direta sobre o que eu acho que foi aquilo, né, e se eu acho culpado ou inocente. Você já saiu da sala, então eu vou falar. Eu acho que ele era culpado, na realidade fica bem claro desde o primeiro episódio que ele era sim o líder de uma organização criminosa. Obviamente os meios de comunicação fazem parecer que ele era o chefão de uma grande organização de tráfico de drogas e ele era mais um bandido pequeno, um líder, mas ainda assim um bandido pequeno que trabalhava ali num setor muito específico. A gente vê que a construção é bem lógica do que acontece, né? Ele começava indo para as batidas policiais e ficando com o dinheiro, muitas vezes, daquelas batidas, e depois com as drogas, isso ali, obviamente, vai gerando, né, uma situação até que ele se tornou realmente o líder dessa organização criminosa. Mas eu também acredito que ele sofreu perseguição política, sim. Por quê? Porque no nosso país são inúmeros os deputados, senadores e vereadores e prefeitos e governadores que estão envolvidos com crime organizado. Isso é sabido, isso é notório, a gente sabe, e isso não gera consequência nenhuma. A gente tem, por exemplo, a história do helicóptero dos Perrella, a gente tem uma infinidade de histórias, se vocês abrirem os jornais, vocês vão ver isso. E ser envolvido com crime organizado não necessariamente vai fazer você ser caçado ou demitido ou perseguido politicamente. O que aconteceu ali é que, claramente, ele tinha um envolvimento com o crime e ele antagonizou as lideranças políticas do lugar que tinham mais força do que ele, e, obviamente, essas lideranças foram incentivadoras e apoiadoras e orquestraram muito para que esse processo fosse finalizado e desse certo e houvesse a condenação. Ele não é condenado, né? Se você conhece a história, ele morre antes por uma complicação num problema de saúde que ele já tinha anterior à situação do processo acontecer, mas o seu filho, né, que era ali o co-líder do grupo, junto com ele, é condenado à prisão, o que simbolicamente faz com que a gente entenda que ele também foi condenado. Mas o que eu quero dizer com isso é porque esse é o grande debate que existe. É uma perseguição política ou ele de fato é um bandido? Eu acho que houve a perseguição política, mas ele é de fato um bandido, né? Ele só deu o azar de ser um político bandido que estava fazendo oposição a um cachorro maior do que ele, né? Um peixe maior do que ele no mar, e esse peixe aproveitou da situação para destruir um antagonista político. Senão, ele estaria, como muitos hoje, nos governando esse país, porque esse é o lugar de pessoas envolvidas com o crime organizado nesse país, governando. Então, fica aí a minha opinião, mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o documentário, que ele de fato era um inocente e eu estou errado e que o documentário indica isso, vai construir isso muito bem? Mas fica essa indicação maravilhosa para vocês. Deixem aqui o que vocês acharam dos comentários, porque eu realmente fiquei muito chocado assistindo. E eu queria saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima e tchau.